Seguindo os mesmos passos do marido, nessa última quarta-feira, Janja mentiu, mas mentiu de forma empoderada. Eu vou mostrar isso a você nesse vídeo, assim como um anúncio feito pelo Lula e ainda um discurso épico de Javier Milei. Vem comigo. Comecemos pelo anúncio feito por Lula e Márcio França sobre a oficialização da criação de um novo ministério. O presidente Lula acaba de sancionar nesse instante a lei que cria o Ministério, o MEMP, que é um ministério que envolve hoje 20 milhões de MEIs e de pequenas empresas em todo o Brasil. Essa é uma conquista importante que vai permitir que essas pessoas tenham reconhecimento do governo federal. Peraí, tenham reconhecimento do governo federal? Por acaso os microempreendedores individuais já não eram reconhecidos pelo governo? Eu mesmo já fui MEI há alguns anos atrás e me lembro bem que a situação legal era a mesma de qualquer outra empresa no Brasil. Mas calma, porque se o comentário do novo ministro do empreendedorismo, Márcio França, foi ruim, o de Lula foi ainda pior. O Pedro Márcio, na verdade, é o primeiro ministro que vai dirigir uma coisa muito importante no Brasil, que é o empreendedorismo, empresa de pequeno porte. Ou seja, envolve milhões de homens e mulheres nesse país que estão desorganizados, e esse ministério visa organizar essa gente. Desorganizados? E pior, o ministério vai organizar. Desde quando o ministério serve, na prática, para organizar alguma coisa no Brasil? Nós temos, por exemplo, o Ministério da Fazenda. Por acaso a economia brasileira está bem organizada, com o rombo histórico nas contas públicas que nós tivemos no ano passado? Nós temos o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por acaso a justiça é bem organizada no Brasil, com audiência de réu foragido acontecendo por videoconferência, com membro do PCC que matou um agente penitenciário sendo mantido em liberdade, com pessoas sendo assassinadas por criminosos que haviam sido beneficiados pela saidinha de Natal, enquanto pessoas que cometeram vandalismo em prédios públicos em Brasília sendo condenados a mais de 17 anos de prisão. Por acaso a segurança pública é bem organizada no Brasil, com regiões sendo dominadas por facções criminosas pelo tráfico de drogas? É esse tipo de organização que esse ministério vai trazer? Pois é, a tal organização agora é mais uma narrativa para justificar a criação de tantos ministérios. Ministérios que, sabemos bem, na prática servem apenas para a articulação política e para a compra de apoio no Congresso. Bom, mudando agora de assunto, na verdade mudando de Lula para a Janja, você lembra que no vídeo de ontem eu mostrei Janja fazendo um anúncio da reunião que mudaria a história da humanidade? Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui contar para vocês uma novidade muito importante. Eu estou muito feliz em anunciar que a primeira reunião sobre empoderamento feminino da história do G20 acontece aqui no Brasil. Pois é, essa reunião empoderada aconteceu. E agora eu trago os melhores momentos do discurso da nossa digníssima primeira-dama. A começar por ela falando sobre as prioridades da presidência brasileira do G20. As prioridades para a nossa presidência são a inclusão social e o combate à fome e à pobreza, transição energética e promoção do desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental. E também a reforma das instituições de governança global. No discurso, inclusão social, combate à fome e à pobreza. Na prática, reformas e novos móveis luxuosos para as residências oficiais do presidente, como o sofá de couro italiano de mais de 60 mil reais, hospedagens nos mais luxuosos hotéis ao redor do mundo, como a suíte de 520 metros quadrados na Arábia Saudita, estruturas dignas de bilionários para dar conforto ao casal presidencial, como os 74 funcionários do Palácio de Alvorada. No discurso, transição energética e promoção do desenvolvimento sustentável. Na prática, viagens em jatos que emitem 10 vezes mais gases de efeito estufa do que aviões comerciais. No discurso, reforma das instituições de governança global. Na prática, não conseguem nem governar o próprio país. Mas calma, que é só o começo. Na nossa realidade desigual, os países do sul global que têm sofrido as maiores perdas ambientais e humanas. Mas hoje, já podemos observar que os países do norte e os mais ricos também têm percebido o aumento dos impactos em seus territórios e populações. Não, pera aí. O Brasil tem sim passado por problemas com as fortes chuvas e os estragos causados por elas. E na verdade esse é um problema que o Brasil sempre enfrentou. Mas nós brasileiros precisamos ainda agradecer por serem basicamente essas as catástrofes naturais que nós precisamos enfrentar. Muitos desses países ricos, desenvolvidos, lá do hemisfério norte, em quem o governo Lula sempre tenta colocar a culpa, passam por terremotos, furacões, tornados, tsunamis, coisas que nas raras vezes em que atingiram o Brasil, atingiram em baixa intensidade.
felicidade. Mas eu sei, é preciso construir uma narrativa, pois senão, como vocês pediriam dinheiro dos países ricos para as ONGs que preservam a Amazônia? E por falar em narrativas, a mais repetida no governo Lula. Nós, mulheres, recebemos menores salários, mesmo na mesma função que os homens, e sofremos com violência de gênero em todos os aspectos da vida. Janja não mostrou dados que comprovem essas afirmações, como já é tradicional em governos de esquerda. Mas, considerando que isso seja verdade, será que ela lembra que o marido dela já foi presidente por 8 anos? Será que ela lembra que o partido dela já esteve na presidência do Brasil por mais de 14 anos? Mas, é claro, essa narrativa aí não viria sozinha no discurso. Destaco aqui que uma das primeiras medidas do presidente Lula, assim que assumiu a presidência do Brasil em 2023, foi enviar uma lei ao Parlamento Nacional que determina que homens e mulheres recebam salários iguais se exercem as mesmas funções. Essa lei já é uma realidade no Brasil. Bom, pelo menos essa última frase é verdade. Essa lei já é uma realidade no Brasil. Só que desde 1943, com o decreto-lei que consolidou as leis trabalhistas. E esse trecho específico que garante a igualdade salarial passou ainda por uma pequena alteração na sua redação em 1952, com a lei número 1723. Mas essa parte já não conta, pois senão como poderia chamar Lula de grande salvador das mulheres? Enfim, não é só de desprazeres que é feita a vida. Já que você aguentou firmemente as mentiras e hipocrisias mostradas até aqui, eu vou presenteá-lo com alguns trechos do discurso de Javier Milei, o presidente da Argentina, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A grande dificuldade nesse caso foi trazer apenas alguns trechos de um discurso de cerca de 9 minutos, pois a vontade era trazer o discurso inteiro mesmo. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Diferentemente dos representantes do governo brasileiro, que empurram narrativas, mas nunca mostram evidências para confirmar as afirmações, Milei apresentou evidências. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es decir, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,36% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 años podríamos duplicar el PBI per cápita del mundo. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo em tan solo 23 anos. E essa destruição das ideologias econômicas da esquerda se consolidou ainda mais no discurso dele. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800 cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema
mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. A sorte de Lula é que ele não estava presente no fórum e assim foi poupado de ver pessoalmente tudo aquilo que o seu governo faz sendo desmontado por Milei. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena, y en consecuencia bregan por la justicia social. Pero este concepto que en el primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. E como não poderia deixar de ser, o final de um discurso épico foi épico também. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste ao ver esse discurso, por ver que estamos tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. É o nosso país vizinho, mas a nossa realidade hoje é completamente oposta. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos aqui do canal, aparecerá no canto da sua tela recomendações de outros vídeos, e para garantir que você receberá todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui, a única forma é se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.